Um dia eles estiveram no topo do sucesso, recebiam verdadeiras fortunas, mas os vícios, polêmicas e inúmeras decisões erradas levaram esses craques até a miséria. Neste vídeo você irá ver 10 jogadores famosos que acabaram perdendo tudo e ficaram pobres no passado. O goleiro Bruno fez fama como atleta do Flamengo. Hoje seu nome segue marcado na memória do brasileiro, não pelo seu talento, mas sim pelo que o jogador foi capaz de fazer. Em 2010, Bruno foi preso pela morte de Elisa Samúdio, com quem tinha uma relação e um filho, e sentenciado a 20 anos e 9 meses de prisão. Depois de 12 horas, saiu a sentença do goleiro Bruno. Ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Bruninho e ocultação de cadáver. O crime foi em 2010. E até hoje, o corpo de Elisa Samúdio não foi encontrado na época. Ele recebia em torno de 150 mil por mês, mas deu adeus à fama, ao dinheiro e ao trabalho, ao ser posto atrás das grades pouco antes da prisão. Bruno havia assinado um pré-contrato com o Milan, que lhe renderia salários de até 500 mil ao mês, mas hoje vive em um regime de prisão domiciliar no Rio de Janeiro. O goleiro também não esperava que fosse sair tão cedo da cadeia onde estava desde 9 de julho de 2010. Seu sustento, segundo relatos, depende principalmente de doações e do trabalho da esposa Ingrid Calheiros, visto que depois ele trabalhou em clubes menores ganhando R$ 1.200, ainda tendo a responsabilidade de pagar pensão ao filho que tem com Elisa, a quem deve uma indenização de mais de R$ 650 mil, que ainda não foi paga, porque sua defesa afirma que não há recursos suficientes. Antes de despontar no futebol, Amaral atuou como agente funerário, mas também trabalhou em uma fábrica de fraldas e deu duro até chegar às categorias de base do Palmeiras, onde ganhou o destaque e se viu capaz de alcançar times gigantes como Corinthians e Benfica. Agora, quem não acompanha futebol pode lembrar do Amaral como participante de Realities, visto que o ex-jogador esteve em A Fazenda 8 e até no Tease de Singer Brasil, concorrendo a prêmios, isso porque sua fortuna foi gasta por má administração e o dinheiro não voltou a entrar devido às más decisões do volante. Amaral já comentou em vistas que perdeu quase 12 milhões de reais quando o Fiorentina, time italiano, declarou falência. Ele viu uma chance de recomeçar no Beşiktaş da Turquia, onde ganhava 40 mil dólares, mas rescindiu o contrato por desavença com o treinador, segundo ele, que chegou a vender seus troféus e medalhas. Essa foi a maior burrada de sua vida. Não desistindo, mas desapontado com o futebol. Amaral ainda foi ator e tentou emplacar o filho. Hoje é destaque nas redes sociais e faz parcerias em projetos esportivos. O lateral esquerdo Marinho Chagas ficou conhecido como Bruxa, por sua atuação até um tanto polêmica dentro e fora do campo, visto que o atleta parecia estar taticamente à frente de seu tempo em suas jogadas, e colocou no bolso jogadores como o Pelé. Marinho atuou no Botafogo, Fluminense foi para os Estados Unidos e ainda atuou em 36 partidas da seleção brasileira. O ícone do futebol potiguar nunca escondeu que gostava de noitadas, em bares, de vestir roupas caras e usar correntes de ouro. Era vaidoso, adorava estar na companhia de mulheres e não tinha problemas em gastar o caminhão de dinheiro que ganhou. Eventualmente, seus anos de glória chegaram ao fim. Bruxa, sofrendo com vício em bebidas, passou por um divórcio e se viu voltando para casa, onde fracassou como treinador, mas aceitou um trabalho como comentarista da Band, ganhando programas que levaram seu nome. Seus últimos anos foram vividos de forma mais humilde, mais contida, mas ainda assim, Marinho perdeu a batalha para as sequelas do alcoolismo. Ele sofreu uma hemorragia digestiva fatal e faleceu em 1º de junho de 2014, aos 62 anos. Assim se quer,
pode assistir em sua terra natal a tão esperada Copa do Mundo. Infelizmente, diferente de outros atletas como Ronaldinho Gaúcho e Fenômeno, a carreira de Robinho não se encerrou com glória. Apesar de ter sido admirado por anos e ter inspirado craques como Neymar, e brilhado muito em clubes brasileiros e europeus, e na seleção brasileira, aparentemente seu nome já não abre portas, nem é bem visto em lugar algum. Isso porque, em meio à sua volta ao Santos, onde ganhava cerca de R$1 milhão por mês, Robinho foi condenada, em primeira instância, a uma pena de 9 anos de prisão por estar envolvido, num caso de agressão coletiva a uma mulher albanesa em 2013, na Itália. O ex-jogador estava financeiramente estável e assim ficou por muito tempo com seus 20 imóveis, 8 carros e diversos investimentos, apesar do escândalo. Robinho ainda jogou na China, no Atlético Mineiro, na Turquia, e voltou ao Santos. Mas os patrocinadores e a mídia fizeram pressão para que o clube se desvencilhasse de Robinho, que anunciou sua aposentadoria anos depois, em 2022. Apesar dos anos de luta contra a sentença, desde o início de 2024, o ex-atacante compartilha uma cela na penitenciária de Tremembé, onde cumpre sua pena. Grande destaque do Botafogo Jobson é um atacante revelado em 2007, que jogou na Coreia, mas ganhou projeção no futebol nacional em 2009, quando fez excelentes jogos pelo Botafogo. No fim daquele mesmo ano, o jogador foi suspenso por 6 meses, após ser pego no antidoping e assumir que tinha usado entorpecentes nas partidas. Mas, infelizmente, os problemas estavam só começando. Apesar de ter conseguido retornar ao Botafogo e de ganhar em torno de R$600 mil por mês. O comportamento do atacante na época era errático. Assim, ele foi afastado por indisciplina e emprestado a outro time, ao longo da carreira. Jobson foi demitido outras vezes e, em 2013, se viu com problemas financeiros na Arábia Saudita, morando em hotel, sem condições de pagar a conta. Pego também pelo antidoping do país árabe. Ele foi penalizado pela FIFA e acabou preso no Brasil em 2016, acusado de violência e aliciamento de 4 adolescentes. Um ano depois, foi preso novamente por envolvimento em um acidente de carro que vitimou um homem, mas respondeu em liberdade após pagar fiança. Apesar das polêmicas, das dívidas e dos problemas nos bastidores, o atacante segue jogando agora pelo Capixaba. Marcelinho Paraíba é um meio-campista que estourou no São Paulo, onde fez bons jogos e exibiu um desempenho que chamou a atenção dos clubes europeus. Assim acabou indo para a França, porém parte do seu sucesso foi vivido no Brasil, durante sua passagem pelo Grêmio, onde se tornou um ídolo. Mas tamanha adoração não impediu de vestir outras camisas. Inclusive, o jogador esteve na Alemanha e virou um deus para a torcida do Hertha Berlim, que passou a vencer títulos e campeonatos com sua ajuda no país europeu. Marcelinho também ficou conhecido por suas festas com amigos brasileiros, a quem o jogador nunca abandonou. Ele gastava 30 mil euros com os amigos, arcando passagens e hospedagem. Ele até levou 16 amigos de uma vez, só para lá, que foram recepcionados por um grupo de pagode. Que a Alemanha, só para tocar nas festas do jogador, segundo um jornal alemão, Marcelinho prometeu ajudar os amigos de infância se ficasse rico. Mas tudo saiu do controle, e excessos quase o levaram à falência, especialmente depois do auge, quando passou a ganhar R$60 mil por mês. Hoje, aposentado dos campos, o ex-atleta se arrepende profundamente das farras. Um dos maiores jogadores de futebol do Ceará, Clodoaldo, começou sua carreira nas categorias de base do Fortaleza e não demorou chegar no profissional, dado o seu talento e gols muito elogiados. Inclusive, até hoje, ele mantém o título de terceiro maior artilheiro da história do time, com 127 gols. Porém, sua saída do Fortaleza foi conturbada, visto sua ida para um clube rival.
e só recentemente perdoada, de 2005 a 2006. Clodoaldo faturou um bom dinheiro, comprou uma boa mansão e carros. Mas, exagerando no gastos em festas, se viu com dívidas que começaram a se acumular, com o declínio da carreira e da mudança no seu estilo de vida. Por isso, ele foi preso em sua cidade natal. Já após sua aposentadoria, ele estava há algum tempo sem pagar a pensão alimentícia da filha, criando uma nova dívida de R$52 mil. Após ficar preso por 6 meses, o ex-jogador contou com a ajuda dos amigos e foi solto com dinheiro de uma vaquinha organizada por eles, visto que nunca conseguiu recuperar seu patrimônio. Clodoaldo passou a trabalhar como auxiliar técnico do Sub-13 do Fortaleza e levar uma vida simples com a esposa. Outro meio-campista de sucesso foi Daniel Alves, que até então é o segundo jogador com mais títulos oficiais da história do futebol, ficando atrás apenas de Messi, mas que escolheu jogar sua carreira fora ao também cometer um crime ainda adolescente. Daniel deu início à sua história no esporte em times baianos, mas, em 2002, foi contratado pelo Sevilha e mudou-se para a Espanha, onde tornou-se um destaque, mas ainda jogou pelo Barcelona, Paris Saint-Germain e o Pumas, onde recebia mais de 300 mil euros ao mês. As coisas começaram a desandar em 2023, quando Daniel foi preso preventivamente sem direito à fiança na Espanha por violar uma mulher numa boate em Barcelona. O lateral teve seu contrato rescindido com Pumas, mas esse foi só o começo das perdas do jogador, que teve suas contas bloqueadas e se viu sem acesso ao patrimônio estimado em cerca de 55 milhões de euros pelo jornal Marca. Tanto que precisou aceitar a ajuda de Neymar para pagar a indenização da vítima. Em março deste ano, Daniel finalmente pagou uma fiança de 1 milhão de euros. Voltou para casa e perdeu o passaporte, mas já foi visto de volta à vida luxuosa que costumava ter. Ailton da Silva, conhecido como Ailton, é um ex-jogador que atuava como atacante e começou a jogar no Rio Grande do Sul. Mas fez fama na Europa. O grande destaque da sua carreira foi a temporada de 2003-2004, quando foi artilheiro da Bundesliga pelo Werder Bremen, na transferência mais cara do clube alemão, pelo qual foi campeão. Sua habilidade levou a marcar uma impressionante quantidade de gols e ser eleito o melhor jogador da Alemanha. Mas apesar dos dias de glória no futebol, sua vida acabou marcada por dificuldades financeiras. Isso porque o ex-atleta tinha hábitos excêntricos e fazia gastos consideráveis, como sua despesa de 100 mil euros por mês. Com roupas, pessoas próximas a Ailton também já disseram que ele nunca fez uma boa gestão do dinheiro e realizou investimentos que lhe deram prejuízo. Assim, grande parte do dinheiro foi pelo ralo. Ele tentou voltar à fama ao ingressar num reality show da TV alemã, mas acabou indo morar nos Estados Unidos para criar os filhos. Voltava à Alemanha para trabalhos e mantinha uma criação de cavalos no interior da Paraíba, levando-o uma vida simples. O ex-jogador espanhol Júlio Alberto iniciou a carreira nas categorias de base do Atlético de Madrid e destacou-se como um dos melhores e mais velozes laterais esquerdos do país. Na década de 80, foi para o Barcelona, que na época pagou 65 milhões de pesetas. Por ele lá, ganhou todos os títulos de sua trajetória, nos campos atuando ao lado de jogadores como Diego Maradona, a fama, e apresentou os prazeres e os males do sucesso, incluindo os entorpecentes que cativaram a atenção do ex-atleta. As substâncias passaram a fazer parte de sua vida e cobraram seu preço, pois depois de encerrar a carreira como atleta profissional, em 1991, as coisas pioraram para Júlio, que foi tomado pela depressão e começou a usar ilícitos com regularidade. Como consequência, ele divorciou-se e perdeu tudo. Foi acusado de roubo. Seu negócio pegou fogo. Sua boate faliu. Uma inspeção do Tesouro Espanhol obrigou-o a pagar 70 milhões de pesetas e, enfim, se viu sem amigos, sem família, sem dinheiro. A rua passou a ser sua casa.
Mas quando percebeu que sua vida estava em risco, Júlio lutou para dar a volta por cima. E hoje, apesar de ainda lutar com problemas, dá palestras e é presidente de uma fundação cuja intenção é ajudar e prevenir vícios. E aí acha que eles poderiam ter administrado melhor suas fortunas? Qual desses artistas mais te surpreendeu? Me conte a sua opinião nos comentários, se inscreva e não esqueça de deixar o seu gostei. Até breve!